Salmo 23, diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Irmãos, nós estamos chegando ao fim de mais um ano, ao fim de mais uma etapa da nossa vida. Fim de ano é tempo da gente encerrar algumas coisas e sonhar com outras que virão ano que vem. E é uma época muito boa, eu gosto muito da época do fim do ano, onde nós temos as festas, temos a cidade enfeitada, temos as celebrações, as famílias se reúnem. E geralmente no fim do ano, é o momento onde a gente vai olhar para trás e ver o ano que passou, mas principalmente pensar no ano que está chegando. Então, essa é a época onde nós passamos por transições, em pessoas que vão mudar de emprego, vão mudar de cidade, vão mudar a sua rotina. Essa é a época que nós começamos a construir e planejar algumas coisas na nossa cabeça. Em 2019 eu quero um emprego melhor, em 2019 eu quero que a minha família esteja assim, em 2019 eu quero ter filhos, ou em 2019 eu quero casar, em 2019 eu quero começar a estudar, fazer um mestrado, ou fazer um doutorado, em 2019 eu quero descansar um pouco mais, talvez trabalhar um pouco mais, ano que vem eu quero emagrecer, né? Todo mundo quer emagrecer no ano que vem, né? Tem sempre esse projeto, mas no fim das contas, será que é dessas coisas que nós de fato precisamos? Será que os sonhos, os planos que a gente começa a trazer na nossa cabeça agora no fim do ano, para o ano que vem, será que são esses os sonhos e os planos que nós realmente precisamos? Será que os nossos sonhos e projetos para 2019 são de fato aquilo que a nossa vida está precisando? Esse salmo que a gente leu, esse salmo tão conhecido, foi escrito por Davi. Nós não sabemos direito a época que Davi escreveu esse salmo. Alguns estudiosos vão dizer que ele escreveu quando ele ainda era um pastor de ovelhas, morando com seu pai. Outros vão dizer que não, que ele escreveu isso, ele já era um rei. E outros vão dizer ainda que ele escreveu esse salmo na velhice dele. Mas, enfim, Davi divide esse salmo de um jeito muito interessante. Eu não sei se você alguma vez já parou para pensar. Se você pegar o Salmo 23, você vai ver que Davi monta ele em 3 momentos diferentes, mostrando com 3 figuras diferentes o amor e o cuidado de Deus com a nossa vida. Então, em primeiro lugar aí no Salmo, se você analisar, Davi coloca Deus como pastor, do versículo 1 até o versículo 3, Deus como pastor, nós como sendo ovelhas dele, então sendo guiadas por ele, sendo ali tratadas por ele, cuidadas por ele. Se você olhar no versículo 4, Davi já nos coloca Deus como nosso companheiro, como se ele fosse o nosso companheiro de viagem, como se ele fosse o nosso companheiro pelas estradas que nós passamos. E por fim, Davi coloca ainda Deus como um anfitrião. Então Davi coloca Deus como essas 3 figuras, mas em todo o Salmo ele quer nos ensinar e nos mostrar como o nosso Deus é um Deus que nos ama e que cuida de nós. Davi fala de Deus como um pastor, fala de Deus como um companheiro, um amigo de viagem, e Davi fala de Deus também como um anfitrião, aquele que nos recebe na presença dele, aquele que cuida de nós, aquele que nos dá alegria, que nos dá fartura, que nos protege. E o que eu queria que nós pensássemos hoje, baseado nesse salmo, é justamente o desfrutar de uma vida com Deus. O que é desfrutar de uma vida com Deus? Viver de fato uma vida de comunhão, de amizade, de um relacionamento real com o Senhor. E esse salmo vai nos ensinar algumas coisas. E a primeira coisa que ele nos deixa claro é que desfrutar de uma vida com Deus é desfrutar de paz. Desfrutar de uma vida com Deus é desfrutar de paz. Acompanha comigo, por favor, do versículo 1 a versículo 3, Davi fala: o Senhor é meu pastor, nada Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
A primeira coisa que Davi quer nos mostrar é que desfrutar de uma vida com Deus é desfrutar de paz. E versículo 1, que é o versículo talvez mais famoso desse texto, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi quer mostrar justamente essa figura do pastor, que era algo muito comum na época da Bíblia, no contexto de Davi. O próprio Davi foi um pastor de ovelhas. E quando Davi chama Deus de nosso pastor, isso revela que Deus tem sobre nós autoridade. Mas não só isso, que Deus tem sobre nós cuidado. Assim como um pastor que cuida e que guia o seu rebanho. Mas muitas vezes a gente entende esse versículo 1 de uma maneira errada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então o que a gente pensa? Deus é meu pastor, tudo que eu quiser eu tenho que ter. Não é assim que às vezes a gente entende? Já que Deus é meu pastor, o que eu quiser eu tenho que ter, porque nada pode me faltar. E na verdade esse não é o sentido do versículo. A ideia do versículo 1 aqui é: tendo o Senhor como meu pastor, eu não preciso de mais nada. Porque se Deus é o meu pastor, então de fato nada vai me faltar, porque eu já tenho tudo nele. Ele é meu tesouro, Ele é tudo que eu preciso. Se Ele é meu pastor, está tudo certo na minha vida, eu não preciso de mais nada. Não vou sentir falta de mais nada, se Deus é o meu pastor. E Davi continua nos versículos 2 e 3, mostrando que quando nós desfrutamos de uma vida com Deus, nós conseguimos desfrutar de paz. E essa paz que nós desfrutamos com Deus é uma paz que não depende das circunstâncias, não depende de estar tudo bem. É por isso que ele usa algumas figuras de linguagem aí, falando de pastos verdejantes. É a ideia do pastor que leva o seu rebanho para um lugar tranquilo, para um lugar seguro, para as ovelhas descansarem, se alimentarem. Por isso que ele fala sobre águas tranquilas, águas de descanso. Águas onde o rebanho e as ovelhas poderiam beber, poderiam se refrescar sem nenhum perigo. É uma sensação de tranquilidade, de calmaria, de paz, que nós só podemos desfrutar se nós tivermos uma vida com Deus. No versículo 3, Davi fala: refrigera minha alma. E na verdade a melhor tradução para essa expressão poderia ser: renova, restaura o meu vigor. É como se Davi falasse: em Deus eu tenho as minhas forças renovadas. Deus renova a minha alma, Ele restaura o meu vigor, Ele me dá força. É Ele que me dá força para eu levantar de manhã, ir para o trabalho, cumprir as minhas atividades e ter paz e alegria na minha vida. O Senhor é aquele que me dá força, que me tranquiliza, que renova a minha alma todos os dias. Calvino comenta esse versículo de uma maneira muito legal, e eu queria ler o que ele diz sobre essa primeira parte do Salmo. Ele diz assim: Deus em nenhum aspecto deixa carente o seu povo, visto que o sustenta com poder, o revigora e o vivifica, e desvia dele tudo quanto é prejudicial, para que ele possa andar por veredas confortáveis, em planura e retidão. Desfrutar de uma vida com Deus é desfrutar de paz. É por isso que Davi começa esse salmo falando: o Senhor é meu pastor, como consequência, eu não sinto falta de nada, não preciso de mais nada. O problema é quando Deus não é o nosso pastor. O problema é quando nós queremos paz através de uma condição financeira melhor, através de uma viagem que a gente espera, através de um relacionamento que a gente está apostando todas as nossas fichas, através de uma proposta de emprego que talvez vai dar certo. Mas desfrutar de uma vida com Deus é desfrutar de paz. Eu lembro um velório que eu fui uma vez, de uma mãe que tinha perdido a sua filha de 15 anos com câncer. Essa menina descobriu o câncer com 12, 13 anos e o câncer destruiu ela, ela morreu com 15 anos. E eu lembro de chegar no velório, eu fui com o Valber, que trabalha no Núcleo Esperança, e o Valber, que na época era bem próximo dessa mulher, estava acompanhando essa família, chegou perto dela, estava conversando com ela, deu um abraço nela, e eu fiquei meio de longe ouvindo a conversa. E eu ouvi que em determinado momento ela falou assim: Valber, eu não estou desesperada. É errado eu não estar desesperada perdendo a minha filha de 15 anos. Eu estou muito triste, estou muito abalada, mas eu estou em paz. Como é que você me explica uma mulher que perde a sua filha de 15 anos com câncer, que vê aquela menina definhando na cama, chegar no velório, triste obviamente, mas falar: eu estou com meu coração em paz? Só quem desfruta de uma vida com Deus pode desfrutar de paz em momentos assim. O próprio Davi
Davi tinha uma vida muito turbulenta. Davi era um homem cheio de problemas, cheio de inimigos, cheios de responsabilidades. Mas ele começa o salmo dizendo: o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada, eu tenho paz. Só Deus pode dar essa paz, que excede todo entendimento, que excede as circunstâncias, que excede o momento de vida que a gente passa. E esse salmo também vai nos mostrar e vai nos ensinar que desfrutar uma vida com Deus, nós podemos desfrutar paz, e também nós desfrutamos de confiança. Olha o que ele diz no versículo 4, acompanha aí comigo, por favor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi aqui agora vai usar a figura de Deus como se ele fosse o nosso companheiro de viagem, o nosso amigo nas estradas da vida. E o que Davi quer dizer aí é que nessas estradas da nossa vida, nos nossos caminhos, por vezes nós vamos passar por estradas esburacadas, por terrenos perigosos, por momentos de tensão, de morte, de sofrimento. Mas Deus se torna o nosso companheiro nessa jornada. Eu não sei quem é que disse essa frase, mas essa frase diz: quanto mais escuras as trevas, mais perto está o Senhor. Usando ainda essa figura do pastor e de suas ovelhas, Davi vai falar: eu posso caminhar na minha vida, e mesmo se eu passar pelo vale da sombra da morte, mesmo eu passando por momentos de sofrimento, momentos difíceis, eu tenho a certeza de que Deus está comigo, e eu posso confiar que Ele de fato está comigo. E é por isso que ele fala que o teu bordão e a tua vara me consolam, o teu cajado. Esses eram instrumentos de um pastor de ovelhas. O bordão, ou em algumas traduções está escrito vara, ela era uma espécie de uma clava. Algumas tinham até uma ponta de ferro, e todo pastor de ovelhas andava com bordão para proteger os seus animais de ataques de outros animais. E esse bordão então era usado para proteger as ovelhas e também para corrigir essas ovelhas quando elas precisavam. E todo pastor também tinha o seu cajado, que era para ele se apoiar, que era para ele descansar, que era para auxiliar ele na caminhada, mas também para guiar o rebanho, para guiar as ovelhas pelo rumo certo. Irmãos, Deus se revela a nós nesse salmo como pastor, como um companheiro de viagem, que está conosco em todo tipo de estrada, nos dando proteção, nos dando correção e nos dando direção. E é por isso que quando nós desfrutamos uma vida com Deus, nós desfrutamos de paz, mas também nós desfrutamos de confiança, de saber que no vale da sombra da morte, de saber que em momentos difíceis da nossa vida, de saber que aqueles momentos que a gente está a ponto de desistir, nós precisamos ter a certeza que Davi tinha, de que Deus estava com ele, de que Deus é o nosso companheiro de viagem. Não importa a estrada que a gente vai estar passando, por mais ruim e horrível seja essa estrada, Deus está do nosso lado caminhando conosco. Em 1 Pedro, Pedro fala: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E o salmo que a gente leu no começo do culto, a música que a gente cantou em seguida: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Desfrutar de uma vida com Deus é desfrutar de confiança, é desfrutar da certeza de que Deus está do nosso lado, é desfrutar da certeza de que mesmo que pareça, Deus não perdeu o controle da situação. E por fim, esse salmo vai nos ensinar que desfrutar de uma vida com Deus também é desfrutar de comunhão com Ele. Comunhão com Ele. Olha o que diz os versículos 5 e 6, os últimos 2 versículos desse salmo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Davi aqui agora vai usar a figura do anfitrião, de Deus como aquele anfitrião, aquele que nos recebe na presença dele, aquele que tem uma mesa farta para nos receber. Davi era um homem de muitos inimigos. Lembra quando Deus promete a Davi que Salomão iria construir o templo? Deus fala: você foi um homem de muitas guerras, você foi um homem de muito sangue, você não vai construir um templo em honra ao meu nome, quem vai construir é seu filho Salomão. Davi era um rei,
e um homem de muitos inimigos. Muita gente que queria matar Davi, que queria ver Davi fracassar, que queria acabar com a vida dele. E quando ele diz que o Senhor prepara uma mesa na frente dos seus inimigos, às vezes a gente entende essa parte do Salmo de maneira errada, como se fosse, vem cá os inimigos, vamos fazer as pazes e tudo. Isso é mais bonito, mais romântico, mas não é isso que Davi está dizendo aqui no Salmo. Quando Davi fala que Deus está preparando uma mesa na presença dos inimigos, é como se Deus estivesse aqui causando uma raiva santa nos inimigos de Davi. É como se Deus estivesse pegando Davi, cuidando de Davi, e os inimigos querendo matar Davi, querendo prejudicar, querendo acabar com Davi, e vendo, nós não conseguimos tocar na vida dele, porque ele é hóspede na casa de Deus. É Deus quem está cuidando dele, é Deus quem está protegendo ele. O que o salmista quer expressar aqui é a figura de alguns homens que queriam matar Davi, que queriam acabar com Davi, e ele fala, Deus cuidou de mim, Deus me protegeu, Deus me encheu de fartura na frente dos meus inimigos, e eles não puderam fazer nada. E quando Davi usa a figura de unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, o óleo, o azeite, é uma figura muito forte na Bíblia. E no tempo antigo, o azeite tinha vários usos, e um dos usos do azeite era quando você ia receber alguém em casa, alguém muito importante, alguém que você queria receber com honra. Então eles tinham um azeite especial para ser derramado sobre a cabeça daquela pessoa que estava chegando. Era uma espécie de perfume, como se fosse um óleo perfumado, e aquilo era um gesto que demonstrava honra, carinho, que demonstrava apreço por aquela pessoa que você estava recebendo na sua casa. E Davi fala, o meu cálice transborda, é a ideia de abundância, de fartura. O vinho na Bíblia está sempre ligado à alegria. Então é como se Davi falasse, olha, Deus só não me recebe com honra, mas também com fartura, com alegria. Quando nós desfrutamos de uma vida com Deus, nós desfrutamos de comunhão verdadeira com Ele. Nós desfrutamos da sensação de estarmos sendo recebidos por Ele, entrando na casa de Deus, na presença de Deus, e sendo cuidado, protegido, alimentado pelo próprio Senhor Deus. Uma comunhão que faz com que Deus nos receba em sua presença com honra, com amor, e nos encha de alegria e de fartura também. Davi então termina esse salmo no versículo 6, falando, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu vou morar, ou em algumas traduções, eu vou voltar à casa do Senhor para todo sempre. E é muito forte como Davi termina esse salmo, porque ele termina falando, eu tenho certeza de que a bondade e a misericórdia de Deus vão estar comigo todos os dias da minha vida. Eu tenho certeza de que a bondade e a misericórdia de Deus vão sempre estar comigo. E nos tempos antigos, o anfitrião era responsável totalmente pelo seu hóspede. Naquele tempo, no tempo de Davi, nos tempos antigos, o anfitrião garantia a vida do seu hóspede com a própria vida. Então, por mais que tivessem ali inimigos tentando rondar a casa, tentando pegar aquele hóspede, o anfitrião era o responsável pela saúde, pela integridade do seu hóspede. Lembram no exemplo de Ló, quando Ló recebe os anjos, e os homens querendo ali fazer mal àqueles anjos, e Ló fala, de jeito nenhum, eu ofereço as minhas filhas para vocês, mas os hóspedes, vocês não vão tocar neles. Então essa era uma tradição dos tempos antigos, e era também comum que esse anfitrião colocasse 2 pessoas para guardar o seu hóspede na saída da cidade. Era uma ideia daquele anfitrião garantir que o seu hóspede ia estar seguro enquanto estivesse ali sob os seus cuidados. E quando Davi fala que a bondade e a misericórdia de Deus estariam com ele todos os dias da vida dele, é como se ele dissesse, olha, eu estou como hóspede na casa do Senhor, recebido com honra, sendo enchido de fartura e alegria, e além disso, Deus colocou a sua bondade e a sua misericórdia como 2 seguranças durante toda a minha vida, para impedir que qualquer coisa tome a minha vida. O texto bíblico original, ele é muito mais rico do que a nossa língua portuguesa consegue expressar. E quando Davi fala de bondade, Davi está falando daquela bondade de Deus que Ele derrama sobre todas as pessoas.
é o que nós costumamos chamar na teologia de graça comum, que é a ideia da chuva cair sobre justos e injustos. As pessoas que não estão em aliança com Deus, muitas pessoas desfrutam de saúde, desfrutam de um bom casamento, desfrutam de segurança. O sol nasce para justos e injustos. Então, quando Davi fala de bondade, ele vai falar disso, daquilo que Deus faz para todos, a bondade de Deus para todos. Mas quando Davi fala da misericórdia, essa palavra é muito difícil de ser traduzida. Essa palavra é a palavrinha hesed. Se você hoje então conhecer uma palavra em hebraico do Antigo Testamento, uma palavra para você nunca mais esquecer, é hesed. Porque quando Davi fala que hesed vai perseguir ele por todos os dias, essa palavra é muito mais do que misericórdia. Essa palavra quer dizer amor leal, amor incondicional. É algo muito mais forte do que a gente consegue ler e escrever na nossa língua. É uma promessa aqui agora para os filhos de Deus. Quando Davi fala que bondade e misericórdia vão me seguir, a misericórdia não é para todos. A misericórdia é para aqueles que estão em aliança com Deus. A misericórdia é um amor, é um cuidado especial e leal que Deus tem para aqueles que o temem, para aqueles que andam nos caminhos dele, para aqueles que o conhecem. E quando Davi fala, essa bondade e essa misericórdia vão me seguir, na verdade a palavrinha seguir aí é perseguir. É a mesma palavra que era usada no sentido negativo, quando você for, como se você fosse falar, eu estava na guerra e os inimigos estavam me perseguindo. Então é como se Davi falasse, olha, a bondade e a misericórdia do Senhor vão me perseguir, vão estar no meu pé o resto da minha vida. Deus colocou a sua bondade e a sua misericórdia para nos perseguir o resto da nossa vida. Por mais que eu e você tentemos nos livrar disso, nós não vamos conseguir. Porque a bondade e a misericórdia de Deus estão nos perseguindo durante toda a nossa vida. E como consequência disso, Davi fala, eu vou habitar na casa do Senhor. Eu vou voltar sempre para a casa do Senhor. A ideia é que Davi chega no fim do salmo, ele fala, uma maneira de reconhecer e ser grato por isso. Eu vou viver na casa de Deus. Eu vou morar na casa de Deus, eu vou sempre estar na casa de Deus, cultuando, vou estar lá sempre louvando, sempre adorando, sempre oferecendo sacrifício a Ele. A minha vida vai ser um culto a Deus. Será que é com esse tipo de coração que nós temos vindo aqui domingo após domingo? Será que assim como Davi a gente consegue chegar e falar assim, Deus, o Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom demais, e por isso, Deus, eu quero ir domingo à noite lá na igreja, eu quero louvar o Senhor junto com os meus irmãos, em família, eu quero prestar atenção naquilo que eu vou cantar, eu quero ouvir a Tua palavra, e eu quero dizer, Deus, que o Senhor é maravilhoso, e eu quero estar sempre aqui, eu quero mais do Senhor, eu quero buscar mais o Senhor, eu quero mais a presença do Senhor, eu quero morar na presença do Senhor. Desfrutar de uma vida com Deus é desfrutar de comunhão real com Ele, é ser recebido em casa por Deus, é ser recebido com honra, é desfrutar da presença, do cuidado e da fartura que só Deus pode nos dar. Concluindo tudo isso, irmãos, não tem nada de errado a gente planejar o nosso próximo ano, não tem nada de errado a gente planejar e sonhar com um emprego melhor, sonhar com um estilo de vida diferente, fazer planos, pensar em casar, em ter filhos, em estudar. Não tem nada de errado em nós sonharmos e planejarmos o ano que vai se iniciar em breve. Mas nós precisamos lembrar que o que nós mais precisamos é desfrutar de uma vida com Deus. Acima de um emprego melhor, acima de uma casa melhor, acima de uma saúde melhor, acima de filhos, casamentos, acima de qualquer plano que a gente possa fazer. O nosso maior plano para 2019 precisa ser, Deus, nós queremos mais do Senhor. Nós queremos desfrutar uma vida com o Senhor. Nós queremos desfrutar de ter o Senhor como a nossa única fonte de alegria, de paz, de prazer. Nós queremos no ano que vem, nesse ano que se inicia, nós queremos ter o Senhor por perto todos os dias. Desfrutar de uma vida com Deus é desfrutar de paz, de confiança e de comunhão com Ele.